Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre continue nos fortalecendo, nos insuflando de gratidão plena. Interessante que essa palavra gratidão, ela, além das suas denominações, explicações, é um sentimento. Como qualquer sentimento, ele precisa ser conquistado. E é fácil conquistar sentimentos? O que vocês acham? Quero ter amor, quero ter esperança, caridade deve habitar em mim. Simples assim, não? Como se passar uma mensagem simples por um celular, se conectar com alguém. Já que o sentimento não é tão fácil assim, e qualquer um deles podem e devem ser conquistados. A gratidão é um deles. Nós somos gratos a muitas coisas. Obrigado, meu querido. A gente já estava com plano B aqui, ó. Diante dessa conquista, já em torno da gratidão, nós somos gratos a muitas coisas, como eu falava antes. Alguém poderia me ajudar? Que normalmente quando cai chuva, minha memória fica um pouco fraca. Somos gratos a quê? 2 pontos. Quem me ajuda? Obrigado. Só 5 de cada vez para eu poder ouvir. Hein? Somos gratos a quê? A Deus. A vida que provém de Deus. Além da vida, agradecendo sempre a Deus, o que mais devemos agradecer? As provas. Interessante. Nem sempre nós agradecemos como deveríamos agradecer a vida, nem sempre aceitamos como deveríamos aceitar as provas, enquanto desafios. A vida enquanto oportunidade única. Ela não se repete. Outras vidas, sim. Mas essa atual existência é atual porque é atual. Ela é única. Além da vida, agradecendo a Deus e pelas provas, o que mais devemos agradecer? As bênçãos. Tudo que a vida nos oferece. E as bênçãos também trazem um certo caráter de relatividade. O que para um é bênção, podem ser as provas. Para outros, a vida é uma bênção. Para outros, bênção só se for para você. Venha viver a minha vida 24 horas por dia. Eu garanto que você não chega na metade da semana, você desiste antes. É a questão da dor, da intensidade. Porém, já que esses sentimentos são necessidades, isto é, a aquisição deles, faz parte do nosso aprendizado. E este ser, este espírito, este missionário, a ele devemos gratidão. Querido Allan Kardec. Hoje nós comemoramos, dia 3 de outubro, 212 anos da sua encarnação. Caiu em 3 de outubro de 1804. Alguém era nascido nessa época? Possivelmente. Pensar fora, possivelmente. Maria possivelmente andava ali, né, pelas ruas parisienses. Anne-Christine, Delou, tem tudo a ver, mas agora estava fora do script. Delou, lá estavam as duas, sabe-se lá fazendo o quê? Mas possivelmente nós estávamos por lá. Nós não sabemos, felizmente não sabemos o que fizemos, aonde estivemos. Mas temos algumas lembranças instintivas lá em nosso inconsciente, quando vemos cenas locais, imagens, esse lugar não me é estranho. Possivelmente lá pelo século XVII, XVIII, a gente estava perambulando por ali. Sabe-se lá, quem sabe, talvez, criticando esse grande mestre, que se viu como base essencial ao que hoje denominamos a doutrina espírita. Então nós vamos fazer um sobrevoo, porque quando se pesquisa a vida e obra do mestre Allan Kardec, o codificador, vamos ver esse seu trabalho simples, mas de uma magnitude imensa. A literatura é vasta em relação a isso. Não só entendendo o que Kardec fez, mas as suas atitudes, as suas posturas, o seu caráter, a sua magnitude diante de inúmeros desafios que ele enfrentou.
Principalmente quando há uma obra, né, Viagem Espírita, 1862, nós vamos ver numa sequência do nosso estudo, e em que o mestre Kardec se dedicou às pesquisas, às palestras, às viagens, e foi extremamente o quê? Criticado. Imagine alguém hoje que traz uma ideia de inovação ali, né? Na mesa nós estávamos conversando sobre vamos desligar o celular que ainda não tem comunicação com o plano espiritual. Por enquanto. Não porque não tenhamos tecnologia, talvez digo, não estão preparados ainda para isso. Posso compartilhar, Cristiane? Você comentou, Júlio Verne, na época, suas ficções. Hoje, quantos equipamentos utilizados pela própria tecnologia trazem as bases de um Leonardo da Vinci enquanto inventor? São esses espíritos que praticamente vão gerando modificações na humanidade, como Kardec assim fez. Então vamos seguindo. Então, 3 de outubro, dia do nascimento de um mestre Kardec. Então vamos, só a título de entendimento muito fácil, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor. Vamos entender um pouquinho mais à frente. Antes de se tornar, de utilizar o pseudônimo, o falso nome, vamos ver de onde ele veio um pouco mais à frente. Kardec, então, professor, muito fez. Então nós vamos depois identificar até o momento em que lhe foi revelada a sua missão de codificar a doutrina espírita. Ele teve um preparo anterior, isso é interessante nós destacarmos, porque para exercer missão da magnitude do mestre Kardec, na condensação da doutrina espírita, de todas as bases que temos hoje, houve a necessidade de todo um preparo para que pudesse realmente exercitar a sua missão. Preparados? Aqui. Opa, não. Aqui tem que ser o clique aqui, né? Aí fica mais fácil, né? Vamos lá. Uma pequena... Opa, não foi, não tem problema, a gente volta. Ali era para apresentar um reforço de desenho, mas vamos nós. O mestre Kardec nasceu em Lyon, na França, 3 de 10 de 1804. Alguns imaginam, mas qual foi a ambiência familiar na qual o mestre Kardec? Então, essa proposta agora vamos voltar um pouco no tempo. Tentar entender o que aconteceu à época para que houvesse, então, a potencialização da sua missão. Família simples de juízes e advogados, seus pais, e matemáticos ilustres, aí até vamos entender mais à frente, Kardec enquanto matemático, enquanto professor em outras ciências também. Teólogos e escritores, sua mãe era escritora. À época, essa família se denominava família simples, não era a família da chamada aristocracia. Os detentores de grandes fortunas, família simples. A época do nascimento de Kardec foi marcada por graves agitações políticas. Então, olha só, chegou em uma época que a coisa estava estranha, falando num linguajar extremamente simples. Conflitos sociais e religiosos. Imaginem a situação. E às vezes associamos a conflitos que temos hoje como algo que alguns até pensam, mas antes era muito mais fácil. É muito comum nós ouvirmos no nosso dia a dia, bons eram aqueles tempos. Nem sempre. A época de Napoleão I, grande imperador francês, os relatos, inclusive trazidos no excelente livro, convido à releitura, principalmente nos nossos momentos atuais, pelo qual o nosso país atravessa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde o irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade, o nosso querido Chico Xavier, transcreve uma viagem maravilhosa desde a formação do nosso querido planeta Terra, onde Jesus lá estava, junto com os arquitetos do universo, moldando, unindo os fluidos cósmicos universais para criar a casa que hoje regressamos. Possivelmente muitos de nós aqui estamos além da primeira vez. Então, uma era de conflitos. Além disso, aos 10 anos, olha onde o mestre Kardec foi estudar. Ela apontou sinal que esteve por lá. Foi estudar na Suíça com o famoso educador Johann Heinrich Pestalozzi, mais conhecido como Pestalozzi, aí fica mais fácil.
Hoje nós temos várias escolas que seguem essa corrente pedagógica. Então, aos 10 anos, o mestre Kardec já foi dando sequência ao quê? Ao seu preparo. É esse primeiro aspecto que nós estamos vendo. Ainda no seu preparo, há que se destacar que Pestalozzi, até então, adotava um posicionamento educacional em função de algumas das suas paixões, das diferenças em relação ao que normalmente era utilizado pelos educadores à época. Primeiro, que era apaixonado na arte de ensinar. E a arte de ensinar realmente faz jus ao nome, é uma arte. Ensinar enquanto não só transferir conhecimento. Nós transferimos conhecimento quando nós dialogamos com alguém, com certeza. Quando nós damos a este alguém uma informação que ele tanto necessita. Quando mostramos aos nossos filhos. Quando nós mostramos a alguém como fazer algo. É um ato de ensinar. Mas nem sempre nós ensinamos com tanta facilidade. Quando não, diante de muitos desafios, o que fazemos? Olha, eu só vou repetir mais uma vez. E o outro ficará o quê? Feliz e satisfeito, caso não tenha entendido de uma primeira vez? Normalmente nós, seres humanos, criamos barreiras impeditivas, mas Pestalozzi assim não fez. Para mostrar-nos que Kardec também lhe seguiu uma linha de humildade, de envolvimento com o estudo. Criou uma nova metodologia de ensino, aonde essa era a base de Pestalozzi. A intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. E à medida que estudamos a doutrina, e depois Kardec reforça, quando ele nos diz, por exemplo, na primeira obra da codificação, 18 de abril de 1857, quando veio o Livro dos Espíritos. Todo mundo já leu? Já memorizaram as 1019 perguntas? Não? Mas sabem a primeira, não sabem? Quem lembra da primeira? Ó, já estamos falando... Lembra, ó, ela lembrou. Quem ajuda? Kardec inicialmente começa essa obra perguntando: que é Deus? O que é? Nós, mais curiosos, perguntaríamos, mas vem cá, quem é Deus? Queremos saber quem Ele é. Mas Kardec não. O que é? Porque não estamos ainda preparados para compreendê-lo. E os espíritos reveladores simplesmente dizem a Kardec e nos diz há muito tempo. Ou pouco tempo, dependendo do tempo que abraçamos a doutrina espírita. O que os espíritos responderam? O que é Deus? Vamos juntos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sabemos disso, não sabemos? Nem sempre nós lembramos disso. Está na nossa base de conhecimento, mas também está em nossa intuição que a nossa origem é de Deus. Em vindo dele, tudo ele permite, nada ocorre em nossa existência sem a sua permissão. Nessa sequência, o mestre Allan Kardec foi um discípulo exemplar. Então, olha que interessante. Um mestre, Pestalozzi, amado, apaixonado pela arte de ensinar, fazendo uso da intuição, não apenas do transferir conhecimento. Já ouviram falar de Confúcio? Já, né? Há 500 anos antes de Cristo, em uma de várias das suas passagens, uma ele diz, quando eu ouço, eu esqueço. Assim é normal, né? Falamos algo. De tudo que será dito hoje, possivelmente vocês vão reter no máximo 25% do que está sendo falado. Diz-nos Confúcio, quando eu ouço e vejo, o meu grau de percepção é ampliado. Eu vou fixar mais, eu vou lembrar quando eu ouço e vejo. Porém, um aprendizado maior está onde? Quando eu ouço, quando eu vejo e quando eu o quê? Faço, quando eu realizo. Aí surge o aprendizado. Pestalozzi foi exatamente por esse caminho. Então, o mestre Kardec, com uma formação, método de estudo e aprendizado, a base, a formação que o mestre Kardec teve, a partir da Suíça aos seus 10 anos, serviu de fortalecimento para o conhecimento de como aprofundar-se nos estudos que se fizeram necessários quando
vamos ver mais à frente, o mestre Kardec se aventurou e aceitou um convite um belo dia para uma reunião, e nós vamos ver o que aconteceu nela. Então, sigamos. O mestre Kardec, aos 19 anos, já havia retornado à França. Então, dos 10 aos 19, estudando em Pestalozzi, lá na Suíça. Volta aos 19 anos. Aí fazemos um paralelo, né, que os tempos vão passando, as idades são as mesmas, mas o mestre Kardec já estava sendo conduzido para a sua missão. Por quê? Nesse período, aos 19 anos, ele, podemos dizer, Kardec, enquanto empreendedor, ele abriu a sua primeira escola, aonde ele não contratava exclusivamente professores. Kardec ensinava o quê? Física, matemática, só coisas fáceis, não é isso? Nossa, olha lá, física, matemática, anatomia comparada e retórica, inclusive com os estudos aprofundados da medicina. Então o mestre já estava por aí, compartilhando conhecimento. Além disso, o mestre Kardec foi tradutor de livros, pois ele simplesmente dominava 6 línguas, inclusive o alemão, que é extremamente difícil. Em 1823, ele redigiu o seu primeiro livro. Neste primeiro livro, um curso prático e teórico. Interessante, que o mestre Kardec não apenas, ou melhor, no caso, o professor Hippolyte Denisard Rivail, se preparou, se fortaleceu na base de conhecimento e criou não só a partir de uma teoria, ele mostrava como fazer, era a prática, mostrando a necessidade de ampliar o conhecimento. Iniciou seus estudos sobre magnetismo animal, que à época, hoje magnetismo tão bem aprofundado, o famoso Mesmer, e nos fez lembrar brevemente aquela famosa a pomadinha do vovô Pedro, né? Que gera um trabalho maravilhoso, tem todo um relato em cima disso, onde Mesmer, o espírito que se apresenta, foi o idealizador. Agora, um pequeno histórico de datas do próprio mestre Kardec. Então, 1825, dirigiu a escola de primeiro grau. Fundou um instituto técnico, aonde ele baseava os seus princípios. Isso é interessante, é o homem Kardec. Seriedade, utilizava a metodologia inovadora, lá em 1826. Já usando a base de Pestalozzi pela intuição. Então, Kardec não era mais um, porque fica mais fácil associarmos aqui, então, ele, enquanto exercendo a sua profissão de professor. Em 1828, decidiu que dedicaria a sua vida à educação. Que tarefa nobre. Vide os nossos professores de hoje. Hoje eu estava nas redes sociais, acessando aí, tem um professor, ele é de Resende, eu conheci num trabalho, uma palestra em São Paulo, e ele é professor de português, desenvolveu uma cartilha em desenhos, né, preparando materiais para esses cursos preparatórios, e ele resolveu se candidatar. E ele compartilhou hoje, agradecendo àqueles que votaram, as 300 pessoas, inclusive o voto dele, ele votou nele mesmo, e ele fez um comentário. É lamentável que alguns eleitores ainda não valorizem o posicionamento acadêmico. E quem assistiu às campanhas eleitorais, nós verificamos aí coisas as mais estranhas possíveis. Quais são os critérios de escolha? Como estão os padrões de educação? Mas, à época, o mestre Kardec, princípios com seriedade, é o que o mundo está clamando hoje. Princípios éticos, princípios morais. Clama-se hoje uma base da vida. Kardec já conduzia à época, quando esteve conosco encarnado. Em 1828, então, decidiu. Depois disso, o que o mestre Kardec fez? Em 1831, tomou uma sábia e grande decisão. Publicou mais 3 livros e conheceu Amélie Gabrielle Boudet, que depois passou, após contraiu núpcias, casou-se com ela, passou a denominá-la a Doce Gabi, que era professora da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora. Só talento simples, não? Percebam?
onde se dava uma dedicação muito grande ao preparo, ao estudo, com quem casou-se um ano após 1832. Mas Kardec também enfrentou muitos desafios antes de enveredar-se pela a codificação da doutrina espírita. Em 1834, ele teve que vender aquele instituto técnico, Rivaio, que ele havia criado, em razão de problemas financeiros com seu tio. Então, problemas familiares financeiros também passou. Alguém por acaso passa isso nos tempos atuais? Não. Não, tranquilo? Alguém é funcionário do Estado, aposentado? Minha esposa também. Vai começar mais, né? Até o 10º dia útil. Então, situações. O mestre também passou por esses desafios, para mostrar a proximidade. O dinheiro da venda foi aplicado em um investimento, onde ele procurou o quê? Também, com esses recursos, ficou 5 anos organizando cursos gratuitos, 0800. Olha que interessante. E passou um problema financeiro, mesmo assim, por ser apaixonado pela educação, o que ele fez? Se dedicou à educação. Inclusive oferecendo recursos àqueles que não pudessem pagar. Isso é desprendimento, ok? 1849, vai para a Universidade da França, porém agora vem um segundo momento, digamos assim, um segundo capítulo, que começou a transformar a vida do querido mestre Kardec. Até então, professor, empreendedor, montando seu negócio, quebrando, tendo experiências intensas, e nesse preparo surgiu um outro capítulo, como falávamos, que nos idos de 1854, ele ouviu falar sobre, através do senhor Fortier, foi o primeiro contato, que era um magnetizador, tão estudiosos lá como o Mesmer, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. Era muito comum a essa época. O que aconteceu? Ou melhor, o que acontecia à época? O fenômeno das mesas girantes. Em que, antes de ser exclusivamente um momento de manifestação do plano espiritual buscando a comunicação com o plano físico, nada contra. Posso descansar e usar o outro? Fica mais prático. Aí não estraga isso. Era comum ocorrer o quê? Essas mesas eram verdadeiros, digamos assim, espetáculos. Como hoje se vai a um teatro, à época ia-se à casa das pessoas para verem as mesas girantes. Era engraçado. Já pensou? Aquela penumbra, as pessoas em volta, colocavam a mão sobre a mesa levantava, girava, depois começaram a vir sons, era espetáculo. Não se tinha TV a cabo, não tinha Netflix, não tinha um monte de coisas. Essas eram as diversões. Porém, o mestre Allan Kardec, quando foi convidado pelo senhor Fortier a presenciar, a participar de uma dessas reuniões, já começou a ter a diferença. Olha o posicionamento sério de Kardec. Já acreditava que o fenômeno se dava através do magnetismo, isto é, alguém está provocando isso. Sejam as pessoas que estão próximas, mas depois ele foi se aprofundando e verificou que, olha, algumas respostas estão sendo dadas, alguém quer se comunicar. Aí ele identificou, para uma causa inteligente, melhor, para um efeito inteligente, há que ter uma causa inteligente. Ele começou a pesquisar. Como continua a história? O mestre Kardec, vamos lá, já em 1855, ele teve encontro com o senhor Carlotti, do mesmo grupo do senhor Fortier, antigo amigo. Convidado a ir à casa da senhora Roger, encontrou a senhora Planet-Maison e o senhor Partier. A coisa já ficou mais séria. Não eram simplesmente aquelas brincadeiras, o entretenimento. Reunião na casa da senhora Planet-Maison, testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam.
Vamos voltar no tempo? Nos imaginemos nessa situação. Só imaginar, viu, Ana, querida Maria Ana, se essa mesa levantasse e girar. Olha o olhar dela, vocês estão tranquilas, certo? Será que talvez ficaríamos? É aquela história, adoro a doutrina espírita, eu sou espírita, mas não fala esse negócio de espírito, de morte, de movimento, de batidas. Eu me assusto. Não é bem assim. Mas Kardec, estudioso, querendo entender o que estava acontecendo. Então, saltava e corria, e isso em condições tais que a dúvida não era possível, isso é, as mesas estavam saltando e corriam, se movimentavam. Não tinha Mr. M, não era fantasia, não era truque, era fato. Olha a situação. E o Kardec, mestre, observou que não se tratava de futilidade e divertimento, porque anteriormente as pessoas assim achavam. Se reuniam para isso. Era divertimento. O que Kardec fez? Sim, identificou a revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Pronto. Foi a partir daí. Interessante que a partir desta atitude, deste comportamento de Kardec, somos gratos a ele. Se eu não tivesse feito isso, nós teríamos também a doutrina, porque depois em outras revelações, em meio aos grandes desafios da divulgação do Espiritismo, quando da informação do Espírito Zéfiro mostrando, nós vamos ver um pouco mais à frente também, da importância da sua missão, mas Kardec pergunta, mas e se eu falhar na minha missão? Os Espíritos simplesmente respondem, não tem problema, outros virão no teu lugar. E assim é da vida. Porque a doutrina espírita está acima de nós, independe de nós. Nessa sequência, vamos lá, espera aí que eu tenho que... Vai ser aqui, é bom que eu me movimento. À época, o mestre Kardec conheceu a família Baudin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa. Olha lá. Primeiro ele identificou que não era brincadeira, tinha coisa séria ali. Decidiu pelo estudo. Como é que eu vou estudar? Em loco, vendo, pesquisando, observando, anotando. Esse foi o caminho que Kardec se utilizou. As médiuns eram as adolescentes Julie e Caroline Baudin. Então, jovens, com mediunidade à flor da pele, já tendo condições de estabelecer um intercâmbio do plano espiritual com o plano físico através das médiuns. Zéfiro foi o espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões. Então, observem que tudo tem o tempo certo. Se Kardec não tivesse o preparo anterior dos estudos, o campo da educação, da pesquisa, da observação, não tivesse identificado que há algo além disso, nós não teríamos a possibilidade de acompanhar melhorias que ele desenvolveu da seguinte maneira. Vejamos, vamos lá. A sua missão, em uma noite, 1855, o mesmo espírito Zéfiro se manifesta pelas jovens, declarando ser seu espírito protetor. Que interessante. Nós sabemos, cada um de nós temos os nossos espíritos protetores. Possivelmente nós não sabemos quem é. Alguns talvez saibam. Mas foi dado a Kardec a possibilidade que esse espírito mostrasse, sou o seu protetor. E o que Zéfiro reforçou? Contou-lhe que o conheceram em uma existência anterior. Então, tiveram contatos em vidas passadas. E este contato aconteceu no tempo dos druidas, na Gália, quando o professor Rivail se chamava o quê? Allan Kardec. Então, retirou esse nome de encarnação anterior, aonde ele e Zéfiro tinham contato, estavam encarnados em um determinado momento. Zéfiro revelou a Rivail sua missão de codificador da doutrina espírita. Entendendo o organizador, o condensador das informações básicas que compõem toda a luz que a doutrina espírita nos traz através desse conhecimento, para a qual seria convocado pelo Espírito de verdade. E
vamos ver um pouquinho desse espírito de verdade um pouco mais à frente. Tudo bem? Dá para perceber que Kardec tinha muita coisa para fazer? Muita coisa. Na sua sequência, na sua vida e obra, Rivaio que buscava apenas se instruir, buscando conhecimento, para compartilhar o conhecimento, muitas das vezes de forma gratuita, como nós vimos, viu que ali surgia uma nova doutrina. Lembra que falávamos antes como era o pano de fundo histórico à época de Napoleão I? As guerras, os conflitos religiosos, sociais, políticos. Mas o mestre Kardec identificou que algo novo estava surgindo, que viria a revolucionar o pensamento religioso à época e filosófico também. Então ele iniciou seus estudos sérios. Se pudéssemos quantificar a quantidade de horas, com certeza muitas. E interessante do perfil de Kardec, temos condições de imaginar a forma como ele se debruçava nos estudos, nas observações, não simplesmente olhando por olhar, mas percebendo os detalhes, ouvindo, analisando, comparando, porque o seu nome estava junto para dar significado e valorização àquela ideia nova que estava surgindo quando do Espiritismo. Surge então a codificação da doutrina. Como passou, e dentro da sua obra, a sua vida já vimos um pequeno aspecto, como a obra do mestre Kardec deu sequência. Ele adotou um método experimental. Por quê? O que chamou a atenção era o fenômeno mediúnico. Eram os espíritos se utilizando da matéria, influenciando-a, para que pudesse gerar o movimento e despertar a atenção. Olha, tem alguma coisa além da matéria. Despertar esse interesse. De desenvolvimento, nunca elaborando teorias próprias. Kardec não elaborou, como muitos que geraram concepções religiosas, criaram teorias próprias. Mas Kardec não. O que ele fez? Observava cuidadosamente os fatos, comparava, deduzia consequências, sem o trema. Olha que interessante observar fatos. Nós temos esse hábito de observar fatos. Às vezes sim, fatos errados. Observamos o fato e fazemos uso lamentável da inferência. Quando o nosso cérebro não encontra uma informação para preencher determinados vazios entre o que ouvimos e o que estamos vendo, ou o que estamos vendo, o que estamos absorvendo como real, esses vazios são preenchidos com o quê? Com coisas nem sempre agradáveis. O nosso cérebro vai encaixar, vai sentir este vazio e vai absorver ou absorver de alguma maneira e inserir visualizações. Exemplo simples. Alguém que seja do nosso convívio, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, que por algum momento ele é sempre alegre, sorridente, feliz. Um dia, um pouco mais sério, introspectivo. Possivelmente a nossa cabeça vai pensar, nossa, que problema sério fulano está passando. Ou, será que ele está aborrecido com aquilo que eu disse ontem? Mas por que será que ele está assim? Deve ser, no mínimo, uma doença grave. E vamos inferindo. De repente você vai e descobre, por que você está assim hoje? Não, olha, ontem me alimentei mal, uma comida condimentada, olha, não estou me sentindo bem. Ou às vezes é problema de pressão, sabe-se lá o quê? Aí vamos colocando informações que não refletem a realidade. Kardec não foi por esse caminho. Qual o caminho que ele foi? Comparar, deduzir as consequências, analisar fato. Lembra aquela famosa expressão? Quanto a fato não há o quê? Argumentos. É fato. Está identificado. Mas Kardec ainda seguiu na sua missão, desenvolvendo a postura. Não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Pensamento de matemático, não é isso? Está ali, ó. Enquanto 1 mais 1 não desse 2,
Ele tinha comprovação. Isso mais isso é igual a isso. Para dar sustentação a um fortalecimento. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, que era brincadeira para outros, não para Kardec, formulava as perguntas por assunto. Aquelas 1019, considerando as subperguntas. Gente, olha aqui, me veio à mente agora. Se tivéssemos a possibilidade, neste momento, de receber esses espíritos reveladores, o que perguntaríamos a ele acerca da doutrina espírita? Não teríamos, com certeza, eu digo por mim, por vocês, de formularmos de forma objetiva, clara, pergunta aos espíritos reveladores. E eu costumo dizer que o livro dos espíritos, além das perguntas que ele tem, muitos ficam preocupados em ouvir de imediato a resposta dos espíritos. O que os espíritos estão dizendo? O que os espíritos estão dizendo? O que eles dizem numa situação dessa? Mas o maior estudo, e eu digo por um conhecimento de causa, a casa que frequentamos, Centro Espírita Bezerra de Menezes, convite para visitar também, não às segundas-feiras à noite, que tem reunião aqui os outros dias, mas fizemos apenas 104 anos no domingo retrasado. E nesses 104 anos, não estou desde a fundação, vale a pena esclarecer, fazíamos, na época que nos conhecemos, Cristina Maria, foi um pouco depois, cabelo avantajado, não é isso? Bem mais. E eu, quando fui a esta casa, através da minha esposa, a conheço há 36 anos, ela frequentava a mocidade, e eu fui convidado a fazer estudo do Livro dos Espíritos. Eram 2 expositores, um falava primeiro do Evangelho e depois do Livro dos Espíritos. Como eu aprendi. Como eu sempre aprendo, todos nós aprendemos. Mas como eu tinha que fazer estudo do Livro dos Espíritos, e tinha uma programação, tinha cada pergunta. Eu ficava uma semana estudando. E sabe onde surgiu o meu maior aprendizado? Além das respostas dos amigos espirituais? Com a pergunta de Kardec. Porque muitas das suas perguntas ele já vinha com a máxima, com uma definição, com uma constatação, que já é um aprendizado. E depois formulava a pergunta. E muitas respostas dos espíritos eram assim, sim, é isso mesmo. Acrescentavam, mas a contextualização, essa postura de Kardec, de trazer essa revelação de uma forma prática, simples, objetiva, para que todos praticamente tivessem acesso, caso assim o desejasse. Então, formulava as perguntas para desenvolver os temas com maior clareza. É toda a forma didática que nós temos nas suas obras. Seguindo. Lembra que vimos o Espírito de Verdade? Que lá aparece, inclusive também no Evangelho segundo o Espiritismo. Para ti, me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora. 1/4 de hora, o valioso tempo de quantos minutos? 15 minutos. A matemática está boa. A fração a gente já assimilou. 15 minutos, estarei à tua disposição. Quem é esse indivíduo aqui? Alguém conhece? Já viram? Já viram em algum lugar? Sim, o Mestre Jesus. Uma vez por mês, olha, dá para ver a importância do senhor Allan Kardec. Nós recebemos a visita de Jesus através da prece, da oração, quando nos reunimos em nosso ambiente doméstico para fazer a reunião do Evangelho, permitimos que, de alguma maneira, ele se aproxime. Kardec teve esse benefício. Lá estava para responder. Tanto que muitas mensagens deu o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, o Espírito de Verdade. É o Mestre respondendo. Só para que nós possamos entender que alguns até questionam, mas a doutrina espírita prevalecerá, está lá nos estudos. O que prevalece é Deus, é a magnitude, são os exemplos do Mestre. E as religiões, todas elas merecem devido respeito, têm uma mesma finalidade. Qual é? Transformar o ser humano. Lembra do nosso querido Gerson Simões Monteiro, vibrações constantes a ele. E eu lembro de uma das seus estudos, muitos anos atrás, ele comentava, a única diferença das religiões é que na hora do receber do caixa os guichês são diferentes.
que você vai prestar contas. Olha, quem professa essa ou aquela religião. Sigamos. As obras básicas de Kardec, só para a gente reforçar: 1857, Livro dos Espíritos; 61, Livro dos Médiuns, ou Guia Prático, né? Que dá toda a orientação para o exercício da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo nas suas constituições básicas passagens de Jesus, as instruções dos Espíritos, as diversas mensagens, os comentários de Kardec, sempre lembrando o Mestre, trazendo a luz da doutrina, o nosso livro de cabeceira. O Céu e o Inferno, mostrando a justiça divina, porque, segundo algumas concepções religiosas, que devem ser respeitadas, fez o bem, céu; fez o mal, arder nas profundezas do inferno. É assim. Se arrepender, opa, dá para dar uma suavizada, mas não tinha opção. Não tinha divisões intercalando. Então Kardec mostra, nos dando esclarecimento, qual deve ser o nosso entendimento. Existem graus, níveis dos mais variados. E por último, a Gênese. Alguns dizem, mas que livro difícil. Mas será que é difícil? Quando a gente estuda sobre os sóis, planetas, cometas, a magnitude do universo, a criação divina, a gente começa a identificar a magnitude do nosso Pai. Tudo isso lá. E interessante que muitas das bases trazidas em Gênesis vêm a ciência e comprova, e Kardec ainda mostrou: olha, se acontecer, se os estudiosos, os cientistas, identificarem algo melhor e contrário disso daqui, ele rejeita. É simples, dando possibilidade da mutação quando for necessário. Allan Kardec, o homem que aceitou o compromisso de codificar os ensinamentos espíritos e que organizou, primeira obra, o Livro dos Espíritos, e as demais obras, fora obras póstumas, o que é o Espiritismo, obra básica, simples, e a Viagem Espírita de 1862. Essas são as obras básicas. Todo mundo conhece, correto? Se eu perguntar o que está na 18ª edição da FEB, no Céu e Inferno, página 25, todos sabem? Aí vem a pergunta: precisa saber? Temos que internalizar. Kardec não só sabia, nós precisamos destacar, ele vivenciou a doutrina. Como vivenciou? Em 1861, o famoso ato, o Auto de Fé de Barcelona, aonde foram simplesmente queimados 300 livros sobre quem? Espiritismo. Onde a gente olha para lá, olha quanto, os livros da FEB, os outros livros aí à disposição. Antes eram queimados. Por que foram queimados? Foram simplesmente considerados perniciosos à fé católica. Imaginavam os religiosos à época que com essa queima, vamos queimar o pensamento nocivo à nossa doutrina. O que vocês acham que aconteceu? Aconteceu o quê? Propaganda. Em que sentido? Pergunta: por que queimaram? O que tinha lá? Eu quero saber. Mas qual foi o motivo? Será que não sobrou algum? E por aí vai. Despertou uma curiosidade maior. E dentro dessa curiosidade, o mestre Kardec enfrentou este desafio e simplesmente, durante esses 14 aninhos apenas, o que mestre Kardec fez? Ficou descansando. Opa, codifiquei a doutrina. Jesus está comigo uma vez por mês a cada 15 minutos. Zéfiro também é o guia protetor. Temos ligação com o passado. Já fiz o meu trabalho, estou bem casado, Amélie. Não, qualquer um em parte poderia se acomodar. Já fiz a minha parte. Mas Kardec consagrou o restante da sua existência a quê? Ao Espiritismo. Passou a ser não simplesmente uma profissão de fé, mas a sua causa de vida. Já que tanto havia se dedicado antes na organização de todas as obras que nós temos hoje. Mas são não só na organização da vivência, da seriedade. O que ele fez durante esse período? Palestras, viagens, estudos, e simplesmente poderia, não, só vou fazer palestra e viagem, é tranquilo.
Já era importante, já era conhecido, não. Mas Kardec continuou estudando, continuou fazendo pesquisas, se preparando, não se acomodando em momento algum. Porém, encerra-se a sua missão em 31 de março de 1869, desencarnando em Paris. E no seu túmulo, simplesmente lá está esta máxima, que fortalece o nosso entendimento para com a doutrina espírita, quando lá está: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Da mesma forma que encontramos a máxima da doutrina, fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos toda a filosofia da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A ciência estudada, esclarecida pela doutrina espírita, é fascinante. A filosofia, então, o que dizer sobre ela? Nós conseguimos identificar quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo neste mundo, qual é a nossa destinação, por que o sofrer de agora, sem uma possível causa aparente? Por que um familiar problemático? Um chefe tirano? Alguém que não nos compreende? Uma vida denominada infeliz? A doutrina, na sua filosofia, mostra: olha para trás. Mas eu olho para trás e não vejo nada. Eu não sei o que fiz. Felizes de nós por não sabermos o que fizemos. O esquecimento do passado, estudado em a doutrina espírita, onde o Pai Celeste permite que nós não nos lembremos. Porque às vezes, ao olhar aquele que convive conosco, talvez tenhamos em vidas passadas muitos embates, talvez crimes, atrocidades, traições. Hoje, será que eu estou preparado para conviver com esta verdade trazida por vidas anteriores? E o Pai Celeste permite que esta memória fique adormecida. Quando desencarnar, já sabemos, o filme vai se desenrolando e vamos visualizando, relembrando existências anteriores para entender a dificuldade de agora. Mas na sequência, nascemos, morrer, é da vida. E a doutrina espírita, através de Kardec, matou a morte. Chegamos a outubro, novembro está chegando ali. Desencarnação é fatal, não sabemos quando. E nem sempre nos preparamos para este quando. E eu me recordo de um palestrante na parte de empresarial, cuja formação dele é psiquiatria. Então ele atuou durante muitos anos. E ele relata numa das suas palestras, inclusive está disponível na internet, que ele diz o seguinte: que quando ele chegava ao leito de alguns pacientes em fase terminal, alguns que ainda conseguiam de alguma forma, em algum momento, se comunicar, faziam relatos no sentido de: eu deveria ter aproveitado mais a minha vida. Há uma reclamação muito grande. Não vamos esperar por isso, é aproveitar cada momento. Renascer ainda e progredir sempre. É da vida. Nasceu, morreu, renasceu. Ciclo, ciclo, ciclo. Porém, na doutrina mostra: progredir sem cessar. Não é fazer um pouquinho, já fiz a minha parte. Quem disse que já fizemos tudo? Temos que fazer sempre. No dizer do Mestre Jesus, eu trabalho, o Pai trabalha incessantemente. Tal é a lei. E caminhando para o nosso final, frases, ou melhor, pensamento de Kardec, para nós entendermos a magnitude da sua vida e da obra que ele deixou para cada um de nós, como vai nos dizer logo a seguir irmão X, em agradecimento a Kardec. Mas Kardec nos diz: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos. Gente, sorriso de alegria, por favor. Sorriso. Ele não está procurando os perfeitos. Aí eu digo por mim, que bom. Mas possivelmente nem sempre os mais preparados. Mas aqueles que admitem que têm falhas e querem operar a mudança.
O querido André Luiz, certa vez nos fala, em algumas de suas obras, vencedor é aquele que vence quem? O mundo lá fora? A si mesmo. O maior inimigo está aqui dentro. Então, o Espiritismo, segundo Kardec, não são para os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser. Alguém subiu aqui a pé? Quem foi que subiu a pé? Parabéns, coração tá bom. É um desafio. Pode ser que algum tempo, chega ali embaixo na Magalhães Couto não, a Medina, né? Olha assim, tá chovendo. Venceslau, obrigado, Medina. Na Venceslau, tá chovendo. Pé de moleque escorregadio. Vai que eu provoco um acidente. Aí segue em frente, volta para casa. Não, mas eu estou vibrando na reunião. Não. Júlio César Sarroris também, grande estudioso da doutrina, uma das suas palestras também, que eu já assisti várias, ele teme aqueles famosos espíritas de papel. Por quê? Tem medo de sair na chuva. Se sair na chuva, acho que vai derreter. Não, que bom que todos estamos aqui. Pondo em prática os ensinos dos espíritos. Então, esforçar-se. O esforço é vai desde um simples caminhar ao vencimento de um vício moral, de uma debilidade interna. Um verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta. Olha a página de Emmanuel nos falando sobre objetivo e meta. Coincidências, entre aspas. Mas o que seriamente quer atingi-la. Alguém aqui quer ser melhor? Ou melhor, levanta a mão quem não quer. Pode dizer, não quero porque eu já sou. Pode ser. Ou eu não quero. De repente, talvez não estejamos ainda preparados. Então, cada um no seu tempo. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Isso é, tomar rumo. É o dizer de Kardec. E além disso, para que nós possamos agradecer a Kardec, 9 horas, tem uns 5 minutinhos? Somados com mais 25, com mais 30? Não, que isso, trabalho da casa. Somos gratos a Kardec pelo seu caminhar. Talvez muitos de nós, se estivéssemos na postura dele, eu teria desistido. Eu não sei se eu teria capacidade suficiente para encarar críticas, para encarar desafios. Mas Kardec manteve-se único, reto na sua missão. Tanto desenvolveu que o Espírito Irmão X nos traz um agradecimento de obrigado ao mestre Kardec, aonde ele faz o agradecimento que vamos nos permitir fazer esse agradecimento a Kardec. Quando irmão X Humberto de Campos nos diz, Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, com certeza está sendo reverenciado hoje pela sua reencarnação, pedimos vênia, presença, para associar o nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exalçam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Esse foi o principal trabalho de Kardec, contribuir para a nossa libertação espiritual. Mas continua, irmão X. Não nos referimos aqui ao professor emérito, que vimos antes, que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Fala em outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Observemos a magnitude de Kardec. Ainda segue irmão X.
reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. Rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender à luz do Evangelho, superastes injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipastes das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força de teu verbo e de teu exemplo. Diante de ti, enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebatastes à loucura e ao suicídio, com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador, a extensão do trabalho de Kardec. Os pais desditosos, que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados, que se encontram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação. Os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso, esmagados de angústia nas brenhas da provação, e os quais livrastes da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas. Sempre Kardec esclarecendo. Os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e os quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Ou, também, os que soerguestes do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Também, irmão X agradece a Kardec por todos aqueles que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros de humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e gratidão. Os que ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. Os que desencarnaram, incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantastes do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti e, identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer, e finaliza irmão X. Kardec, obrigado, muito obrigado. Uma mensagem divulgada em outubro de 1985 no Reformador. Cada um de nós, conforme nosso estágio de necessidade íntima, somos gratos e devemos gratidão plena, não apenas a Kardec, através da doutrina que ele professou,
mas que a nossa gratidão seja para com a vida como um todo, que nos permite vencer as provas, os desafios. E a melhor gratidão que podemos oferecer ao nosso Pai é mostrar a Ele que simplesmente, mais do que aqueles que absorvem o conhecimento, são aqueles que, com as suas limitações, os seus desajustes internos, são aqueles que buscam internalizar a doutrina. Conhecê-la é um primeiro passo. Divulgá-la é essencial. Mas nada supera a vivência. Nada supera o buscar renovação constante. Os amigos espirituais aí estão. Mesmo que não vejamos, não sintamos diretamente, mas eles contam com a nossa ajuda. Da mesma forma que aqueles à época de Kardec batiam as mesas, emitiam sons, influenciavam a matéria. Quantos desses espíritos mais iluminados continuam diariamente a bater à porta do nosso coração, a buscar tocar a nossa alma? Que não continuemos insensíveis às necessidades de mudança, que assumamos a nossa responsabilidade para mostrar a Kardec, a todos os espíritos que serviram e auxiliaram de sustentação à doutrina que temos hoje, continue nos amparando, nos fortalecendo no ânimo, na coragem, para mantermos a persistência, o comprometimento em fazer um mundo melhor a partir da nossa melhoria íntima. Que eles nos amparem hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós.